Você realmente sabe como as emoções podem mudar a forma que você age? E você sabia que existem várias formas de lidar com essas emoções? Tá, mas o que são as emoções? Cara, na verdade é bem simples, são construções, significados culturalmente atribuídos a estímulos antecedentes e impostos a respostas afetivas de base neurológica. Bem, na verdade, essa é uma definição científica de fato sobre as emoções, mas você deve ter ficado se perguntando, tá, mas o que isso quer dizer de fato? Que definição complexa é essa? Mas vamos por partes. Bem, as emoções elas podem ser entendidas como estados internos relativamente distintos, como por exemplo alegria, tristeza, ansiedade, euforia. E esses estados internos geralmente respondem a mudanças no ambiente, seja um ambiente interno ou externo. Por exemplo, no ambiente interno pode ser uma memória, você lembrou de uma pessoa que você gostava, um ex, talvez, ou um pensamento, e às vezes esse pensamento pode causar algo na gente, e também respostas externas, como por exemplo, alguma pessoa apareceu, alguém te falou alguma coisa, aconteceu um evento positivo ou negativo. E assim que a gente percebe essas alterações, seja no ambiente externo ou interno, nosso corpo se mobiliza, tentando trazer uma resposta mais adaptada, trazendo emoções, respostas fisiológicas, sensação de perigo, você fica mais alerta, está mais estressado e etc. E uma forma de entender as emoções é pela perspectiva evolucionista. E essa perspectiva ela traz a ideia de que muitos aspectos da nossa mente foi moldado através da seleção natural, pois ajudou nossos ancestrais a sobreviverem e perpetuar a espécie. E dentro dessa visão, muitas emoções surgiram como resposta a situações que ocorreram várias vezes durante a história da espécie humana, principalmente aquelas que tiveram impacto direto na nossa sobrevivência e adaptação. Pense, por exemplo, em situações que são ameaça para a integridade física, alimentação, status social, perda de recursos importantes. Esse tipo de situação pode aumentar o risco de vida e desenvolver estratégias cognitivas, fisiológicas, comportamentais. Foi muito adaptativo. E tem um ponto importante aqui, mesmo que essas respostas tenham uma base biológica muito forte, elas não são totalmente rígidas. E a forma que essas respostas aparecem na nossa vida são muito moldadas pela nossa experiência, pela cultura, pelo condicionamento, processo de aprendizagem, etc. Ou seja, nossas emoções, elas também são moldadas pelas interações que a gente tem pela vida e pela cultura que vivemos. E por ser altamente influenciado pelo ambiente, é por isso que a gente fica meio emocionado vendo um gatinho no canteiro de obras. Tá, mas o que compõe uma emoção? Como se forma uma emoção? Vamos nos aprofundar um pouco nessa ideia. Uma maneira útil de entender as emoções é pensar que elas criam um estado no organismo que prepara a pessoa para agir. Novamente, um estado no organismo que prepara a pessoa para agir. Em outras palavras, quando sentimos uma emoção, é como se nosso corpo, nossa mente entrasse em um modo que aumentasse a probabilidade de que certos comportamentos aconteçam. Mas vamos juntos para um exemplo, acho que vai ficar mais fácil. Você está andando à noite depois de um longo dia, a rua está vazia e você está pensando sobre o seu trabalho. E de repente você escuta um barulho. Imediatamente o seu corpo muda. Seu coração acelera, a respiração fica mais ofegante, os músculos ficam mais tensos. Antes mesmo de você entender o que aconteceu, seu corpo já entrou em estado de luta ou fuga. Isso acontece porque o sistema nervoso autônomo começou a se ativar, preparando o seu corpo para qualquer tipo de evento. Ao mesmo tempo, a sua expressão facial muda. Seus olhos abrem mais, a pupila dilata, seu corpo fica rígido, e aí você olha imediatamente para trás. E como você pode ver, essas mudanças não são só internas, elas comunicam algo para as pessoas ao redor. Se alguém estivesse perto e visse sua expressão facial de medo, de susto, de combate, também ficaria mais alerta. E essa, por exemplo, é uma das funções sociais e adaptativas das emoções. É como se as emoções elas funcionassem como uma forma rápida de comunicar uma mensagem. Enquanto isso, também a sua atenção muda completamente. Antes você estava pensando no trabalho, distraído. E agora a sua atenção volta totalmente para o mundo externo. Agora você começa a prestar atenção em qualquer detalhe no ambiente, o som, a luz, as sombras. Você está extremamente sensível a qualquer mudança que possa ocorrer. Coisa que talvez você não estivesse antes. Isso acontece porque emoções associadas à ameaça nos faz voltar totalmente a nossa atenção para elementos daquele momento. Repare que até o momento, se a gente não tivesse as emoções, as respostas seriam bem mais lentas.
E isso pode diferenciar a vida ou a morte. Logo em seguida, sua mente começa a puxar memórias e pensamentos associados. Talvez você lembre de histórias de assalto naquela região, ou alguma notícia assustadora que você viu recentemente. Quando estamos em um estado emocional específico, nosso cérebro tende a acessar memórias, pensamentos, padrões comportamentais associados àquela emoção, né? E os padrões são diferentes, seja tristeza, alegria, raiva, medo. E é por isso que quando estamos com medo, quando estamos ansiosos também, tendemos a nos lembrar de situações perigosas, de conflitos e coisas que nos gerem alerta. Agora imagine, depois de inúmeras mudanças, com sua atenção totalmente focada, você percebe que foi só um gato que derrubou a lata de lixo. Aos poucos, o seu corpo começa a se acalmar. A respiração volta ao normal, o coração desacelera e você só volta a pensar no seu trabalho e o tanto de coisa que você tem que entregar. Mesmo que tenha sido um alarme falso, as condições mentais, cognitivas, fisiológicas te manteve pronto para que, caso algo aconteça, você consiga reagir a tempo. Isso é adaptativo. Repare como as emoções são úteis para nós, mas reparem também que elas em extremo, com a resposta muito alta, pode trazer prejuízos. Essa resposta de atenção, de alerta, de estresse e de conflito pode acontecer em situações que talvez não façam tanto sentido, em situações, na verdade, que a gente poderia estar mais tranquilo. Mas em contexto de que as emoções não são adaptativas, que elas nos travam, que elas nos limitam, que elas machucam muito mais do que deveria, como é que a gente pode lidar com isso? Nesse momento, entra um conceito muito importante na psicologia: a regulação emocional. A regulação emocional é o processo que nós utilizamos para influenciar quais emoções nós sentimos, quando sentimos essas emoções e como nós expressamos essas emoções. Então a regulação emocional não é bem controlar as emoções, não é ignorar essas emoções, mas é aprender a lidar com as emoções que têm alguma função, mas que causam prejuízo pra gente. No final das contas, todas as emoções são úteis e necessárias, elas que nos informam o que está acontecendo com o nosso corpo e ao nosso redor. Só que de vez em quando elas acabam durando mais tempo do que o necessário, elas acabam ocasionando uma intensidade muito alta e isso acaba trazendo algum prejuízo pra gente. Assim, regular essas emoções significa ajustar esse sistema da regulação emocional, das respostas emocionais, para que essas emoções continuem exercendo as funções delas de uma forma mais adaptada e até saudável pra gente. Por exemplo, imagina que tu tá indo apresentar um trabalho muito importante. E aí o teu corpo começa a reagir de diversas formas. O coração acelera, as mãos começam a suar, os pensamentos vêm à mente, pensamentos de preocupação normalmente, né? É bastante comum na ansiedade isso. A partir disso, o nosso corpo entende que tem algumas formas de lidar com essas emoções. A primeira é que tu pode respirar fundo, reorganizar esses pensamentos e seguir com a apresentação. A segunda, tu pode travar e ficar encarando as pessoas sem fazer nada. A terceira, por exemplo, tu pode pegar, entrar em pânico e sair correndo da sala. Então, em todas essas opções, houve a mesma emoção. Mas o modo de lidar com essas emoções foi completamente diferente, né? Na psicologia, a gente costuma falar que existem estratégias de regulação emocional que são mais adaptativas ou menos adaptativas. As mais adaptativas são as estratégias que a gente chama de adaptativas, obviamente. E as estratégias menos adaptativas são as desadaptativas, que elas causam algum mal-estar pra gente. Isso não quer dizer que uma estratégia é sempre boa ou sempre ruim, mas que existem algumas respostas que são, na maioria das vezes, boas, na maioria das situações, melhores, enquanto outras vão ser ruins. Como a reavaliação cognitiva, que é a ideia de reinterpretar a situação de uma outra forma, como a resolução de problemas, que é agir diretamente naquilo que está causando aquela emoção, e até a aceitação, que é exatamente reconhecer a emoção sem tentar lutar contra ela, sem tentar controlar ela diretamente, ou até simplesmente buscar um apoio social, né? Buscar as pessoas, buscar um reasseguramento. Essas são algumas estratégias que normalmente ajudam as pessoas a lidarem e processarem melhor essas emoções sem ficar presa a elas. Por outro lado, tem algumas estratégias que causam um efeito contrário, que causam esse efeito de ficar preso nessas emoções, né? E acabar sofrendo desnecessariamente. Por exemplo, a evitação, que é tentar fugir dessas emoções, deixar tudo de lado, abandonar. Ou então a supressão emocional, que é tentar bloquear, tentar esconder o que está sentindo, não falar pra ninguém, não querer expor aquilo. Uma outra possibilidade é a ruminação,
que é aqueles pensamentos que ficam voltando à mente, sempre aqueles pensamentos negativos, né? E até coisas que são bastante comuns na nossa sociedade, né? Por exemplo, o uso de substância, bebida, redes sociais, ficar utilizando direto durante horas, ou até alguns outros tipos de comportamento de fuga. E o mais interessante é que essas estratégias desadaptativas, elas realmente causam um alívio nesse desconforto momentâneo da pessoa. Mas a longo prazo, quando a gente pensa mais pra frente, isso acaba só intensificando ainda mais as emoções sentidas naquela situação ou até em situações futuras semelhantes àquela, né? Algumas pesquisas mostram que pequenas variações na implementação das estratégias emocionais, nessas estratégias de regulação, elas podem produzir um efeito completamente diferente, muito distinto no estado emocional das pessoas. Se a gente pegar, por exemplo, a reavaliação cognitiva, aquela que eu tinha citado antes, da estratégia adaptativa, a gente pode perceber que dependendo do cenário, dependendo do momento, ela pode ter um objetivo completamente diferente para ser utilizado. Por exemplo, a gente pode fazer uma reavaliação do estímulo emocional, ou seja, reinterpretar a situação em si. Tipo, pensar, isso tá ruim agora, mas talvez não seja tão grave assim. Talvez isso ajude a lidar com algum cenário que a gente esteja passando que seja doloroso, mas momentâneo. Mas a gente também pode reavaliar a resposta emocional, ou seja, interagir e mudar, reinterpretar a própria resposta emocional. Tipo, pensar, não tem problema eu estar ansioso, isso é normal, acontece com todo mundo, numa situação como essa. Isso pode ser muito mais assertivo para uma situação que pareça fora do controle. Uma outra forma que a gente pode reavaliar essas cognições é a partir da adoção de perspectivas diferentes. Ou seja, observar a partir de um olhar de outras pessoas ou a partir do olhar de um observador externo, como se só estivesse assistindo aquilo de fora. O que pode ser muito bom quando a gente tem uma autocrítica muito elevada ou quando existe mesmo um conflito interpessoal acontecendo, uma briga com alguém que tu esteja interagindo. Assim, algumas estratégias podem reduzir a intensidade emocional mais do que outras, a depender do cenário ou até o tempo, né? Quando que está acontecendo aquela situação. Logo, a gente tem multifinalidades. Uma estratégia de regulação emocional, ela pode ter um resultado diferente dependendo do contexto em que ela é utilizada. Então, assim, não existe uma estratégia que funciona sempre. O que funciona em uma situação pode não funcionar na outra. E isso vale para a regulação emocional, mas também vale para qualquer outra área da tua vida. E mesmo que tu aprenda uma nova forma de regulação emocional, uma nova estratégias diferentes, não significa que isso vai funcionar para sempre, tá? Porque pode acontecer da gente realmente perder a consciência daquela estratégia e voltar a adotar outras que são desadaptativas. Ou até simplesmente ela parar de responder e de ter o mesmo efeito para aquela situação. Por isso que é sempre bom avaliar e buscar novas estratégias de regulação emocional sempre. Mas Luan, por que falar sobre regulação emocional, sendo que você não vai dar uma resposta final para resolver o meu problema? Aí que tá, como eu te falei, não existe uma resposta única para responder essa pergunta, para responder o que fazer agora nesse momento. Então, a partir de agora, a gente vai se dedicar nesse canal a responder cada uma das estratégias de regulação emocional que tu pode adotar para algum momento difícil da tua vida, algum momento mais sensível, alguma crise existencial que tu esteja passando. Então, para isso, a gente te pede para que se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, que com certeza vai ter um vídeo que vai te ajudar demais. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo e siga bem. Tchau! Tchau!